Começou mais um episódio do Conversa no Closet. E, gente, essa pauta de hoje é babado. Quem aí é considerada emocionada? Esse é o episódio das cancerianas, né? Mas, enfim, diz oi aí pra mim, minha gente. Oiê! Olá! Oi, ó. Então, eu não preciso nem responder, né? Qualquer coisa, maratona aí os outros episódios. Mais emocionada do que eu, não há. Literalmente aqui não há. Mas eu tô muito curiosa. E aí, minha gente, vocês se consideram emocionadas? A Ariana. A Ariana que tem dificuldade de acessar o que sente. Se sente emocionada? Mas eu vou passar. Ah, não. Tu consegue falar? Terminei de Aí ela tava com mastigar já minha medo. pipoquinha. Hum. Ai, minha gente, é porque essas duas estavam se bicando aqui antes, eu peguei até uma pipoca. É, não, brincadeira, estavam não. É só amizade aqui, só amizade. Ai, emocionada, sim. Tipo assim, eu acho que eu era muito. Eu acho que eu era muito chorona até. Lembro eu criança, chorando bastante. Mas eu não sei quando isso parou, sabe? Eu de vez em quando comento com a gente, tipo, meu Deus, faz tanto tempo que eu não choro. Ou quando eu choro é uma coisa assim, tipo, a cara de Mari, não entende o conceito. Tipo assim, por exemplo, eu sei que eu com raiva eu choro mais fácil do que eu triste, por exemplo, entendeu? Se eu estiver falando com alguém, eu estiver indignada, chateada, irritada, é mais fácil de eu chorar do que se eu estiver triste. É, eu acho que isso é por ter sido meio que reprimida quando eu era criança nesse sentido, sabe? Daquela coisa de tipo, ah, tá chorando por quê? Não tem motivo pra chorar, tem comida, tem teto, tem amor, não precisa chorar, vou lhe dar motivo pra chorar, essas coisas que eu acho que acabou, não sei, não vem tão natural assim pra mim. Agora sim, de TPM eu choro, entendeu? Grávida eu choro. Eu lembro que eu chorei porque o João não queria ir no Costco comigo. Mas ele queria ir no Costco sem mim, na verdade. Eu queria que ele me pegasse em casa, porque eu chorando, porque ele não queria. Ele ficou rindo, porque eu tava grávida, e ele tava rindo. Meu Deus, eu não acredito que ele tá tendo essa conversa. Enfim, acontece, eu choro às vezes, mas eu não sou tão. Eu queria ser mais sensível nesse sentido, sabe? Eu queria que fosse mais fácil pra mim que as lágrimas viessem. Mas eu acho que injustiçada é a forma que é mais fácil. Tipo, se eu estiver me sentindo injustiçada, é a forma mais fácil de aflorar as lágrimas. E vocês? Eu vou responder, né? Assim, eu anotei aqui, porque na verdade eu não estava esperando por isso. E aí, quando eu li o tópico, eu até fiquei pensando, será que eu sou emocionada? E eu acho que na verdade eu sou reprimida, sabe? Porque assim, eu acho que eu até tenho eu tenho um lado interno que é muito emocionado, mas na hora de externalizar, eu filtro muito. Eu não consigo só ficar feliz, só não sei o que, só ficar animada, só sofrer. É muito difícil eu ter essas janelas de um sentimento cru, sabe? Primeiro eu racionalizo ele. Eu racionalizo, eu me questiono se eu deveria sentir assim. E aí acaba que eu filtro muito isso. E eu não sei, eu acho que tem a ver com talvez essas reprimendas, assim, quando a gente é criança, ou talvez até com as coisas que a gente acredita, né? Tipo assim, eu era irmã mais velha. Também tem esse elemento, assim, né? Tipo assim, tu é a irmã mais velha, não sei o quê. Porque eu me lembro, meu pai e minha mãe, eles tinham um hábito de gravar coisas, sabe? E aí, eu me lembro de um aniversário que tinha gravação. E aí eu tava lá, foi bem quando minha irmã nasceu, porque era um aniversário que eu tinha feito 6 anos, tinha recém-nascido. E aí tá lá minha mãe com a minha irmã e tal, sim. E eu tô com minhas amigas. E aí eu observo, sabe, observando essa filmagem que faz anos que eu não vejo, a minha expressão corporal, ela é muito livre. Ela é muito livre, assim, tipo, eu brincando e tal. Não era um grupo grande de pessoas, mas eram, enfim, minhas amigas ali, os amigos. E eu acho que quando eu era criança eu tinha
essa liberdade, assim, sabe? Eu era muito mais solta para várias coisas, de falar, enfim, não sei, mas eu me lembro de algumas coisas, sabe? E aí, mais velha, assistindo essa fita, eu me lembro de me ouvir, porque na época eu fazia, eu já falei pra vocês que eu tinha um problema com a minha fala, né? E aí eu me ouvindo, fanha, fanha falando assim, sabe? Tipo assim, e mais velha, eu me senti muito autoconsciente daquilo. E eu não consegui mais ver esse negócio, sabe? Não consegui mais ver essa fita. Não sei onde é que tá, não é mais uma fita, virou um DVD e depois virou um pendrive. Meu pai transformou, querido. Só que eu não sei, eu criei uma autoconsciência assim muito grande. Eu me lembro de ter esses momentos que eu era muito não é nem autêntica, eu acho que era confortável na minha própria pele, depois eu deixei de ser. Não sei se foi né, por conta do meu entorno, por coisas que eu observei, por coisas que eu ouvi, mas hoje adulta, eu acho que eu sou uma adulta que reprime e racionaliza muito as minhas emoções. Assim, se eu tô. Se alguém me pega nesse momento que eu tô crua, é muito raro. É muito raro, eu vou contar aqui nos dedos, sabe? Às vezes que aconteceu. Porque o resto eu racionalizei, eu pensei, seja um momento feliz, assim, tava pensando agora, primeira vez que eu ouvi, tipo, eu te amo, eu me lembro, me arrepiei, assim, enfim, passei mal. E recentemente tive uma situação com o meu doutorado, que eu liguei pra minha irmã, num estado deplorável, assim, chorando muito, tava no desespero, sabe? E aí eu acho que foi realmente um momento de extrema fragilidade que eu nem pensei, eu só liguei pra ela. Mas são momentos que eu me lembro que são, assim, muito únicos. O resto eu passo pelo meu centro de processamento, que, assim, pô, às vezes é um saco. Gente, então é isso que vamos falar hoje, né? Como é que a gente se conecta com as nossas emoções, como é que a gente processa ou tenta processar. Ou tenta processar, onde é que a gente se coloca, né? Essas emoções, se a gente engole essas emoções, o que, que a gente faz com elas, né? Mas tá, para o episódio, eu tive dificuldade de fazer o roteiro, eu tive dificuldade de fazer a pauta, mas eu pesquisei. Eita, desconcentrei com a Maiana indo embora. Não, e sabe o que eu tava pensando aqui? Me desculpa, Mari, depois eu corto isso aqui, tá? Vai. Eu fiquei pensando, foi a primeira vez que eu ouvi Eu Te Amo, não foi? Foi a primeira vez que eu ouvi Eu Te Amo do Pierre, do Ah, Pedro, tá. Lucas. Ai, Que que agora parece fofo. que não. Que coisa mais linda, mais Sim, gente, me arrepiei, romântica. foi incrível. Mas tá, tudo bem, continua. Que fofo, foi incrível. Foi incrível em muitas línguas, né, amiga? Muitos idiomas. Que eu quero, por favor, não malda. Por favor. Mas tá. Mas tá voltando, né? Aí tá. Aí uma das coisas que eu fiz em relação ao roteiro foi pesquisar qual é o significado no dicionário de emocionada. E aí segue o significado. Refere-se a alguém que está repleto de emoção ou que se comove com facilidade. E aí, minha gente, eu digo pra vocês, e a canceriana é o quê? A canceriana é repleta de emoção e que se comove com facilidade, ou seja, lágrimas, lágrimas e lágrimas e lágrimas. E aí tá, já que Nath falou dessa fita, né? Essa memória dessa fita, eu quero perguntar pra vocês se vocês conseguem se conectar com a primeira situação. Quando foi que vocês entenderam que demonstrar a emoção de vocês era, entre muitas aspas, errado? Vocês conseguem voltar na linha do tempo? E. Acho que assim, apontar o dedo pra essa foi a primeira vez, foi aqui que eu entendi. Não, eu não consigo, mas eu me lembro
de um momento, assim, chorando num quarto específico, numa casa específica que eu morei. Eu lembro, assim, de estar chorando e de estar pensando que eu não tinha motivo pra estar chorando, sabe? Porque o que acontecia desde sempre? Eu guardava minhas emoções. Meu cachorro está se pronunciando aqui. Kobe, parou. Não é pra cavar o chão. Cadê a outra pessoal? Não. Também corta essa parte, tá? O que acontecia quando eu era criança? Eu guardava minhas emoções, meus sentimentos. E aí, quando eu explodia, que eu chorava, aí eu chorava muito. Não era pouco, eu chorava muito, muito. Porque enquanto eu chorava, ó, eu tô lembrando de coisas que eu vou lembrando. Tipo assim, enquanto eu chorava, eu ia lembrando de outras coisas. Tipo, nem era o motivo pelo qual eu tava chorando, sabe? Eu tô chorando agora porque, sei lá, perdi meu lápis, vamos dizer. E aí, enquanto eu chorava, eu começava a lembrar de várias outras coisas que tinham acontecido num certo determinado período de tempo. E eu começava a chorar mais ainda, como se eu guardasse aquilo lá e esvaziasse tudo de uma vez. Então, assim, eu não sei dizer, tipo, que eu sentia que era errado, me diziam que era errado. Eu lembro disso, de me sentir culpada de estar chateada ou triste, porque, em teoria, eu não tinha motivo, porque minha vida era boa, porque pererê, parará. Então não podia chorar, não podia ficar triste, mas também você vai botando aquilo na caixinha e aí uma hora explode, né? Tipo, a gota d'água vem, aí esborra todo o balde. E era o que acontecia. E eu acho que eu só fui começar a melhorar disso depois que eu comecei a namorar com o João, que uma vez a gente teve uma conversa que ele falou, isso vai ser o que vai acabar acabando com o nosso relacionamento, porque tu fica chateada com uma coisa, aí guarda, fica chateada com outra coisa e guarda, fica chateada com outra coisa e guarda. Enquanto isso, eu tô aqui vivendo a vida sem nem imaginar nada disso. Aí quando a gente para pra conversar, porque tu chora, tá triste, aí tipo 3 horas de DR, falando de tudo que foi errado nos últimos 5 meses. Ele, tipo assim, eu não tenho nem a chance de me desculpar, ou de tentar melhorar, ou de tentar, tipo, me defender, sei lá, né? Você fica só guardando tudo na sua cabeça. Então, vai chegar um momento em que a gente vai acabar terminando por conta disso, porque você tá só guardando, em vez de deixar que a gente converse e de, tipo, resolvendo aos poucos, em vez de resolver todo o problema de uma vez só. E eu acho que foi. Eu lembro a gente sentadinho nas cadeirinhas, assim, tipo, num prédio que eu morei, de frente pra Free Sabor. E aí, eu lembro a gente tendo essa conversa. Eu acho que desde então eu comecei a tentar melhorar nisso de ir falando conforme os problemas vão acontecendo. Meu cachorro está relaxando aqui, mexendo no chão. Esse é o som dele relaxando, agora que ele achou uma posição pra dormir. Ai, ai. E aí. É isso. Mas assim, eu não respondi a tua pergunta, mas foi isso que me veio na cabeça com a sua pergunta. Nossa, eu já nem lembro. Eu fiquei pensando agora, tentando me lembrar. E eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande de saber que momento que eu senti que eu... Enfim, sentir as minhas emoções era complicado. E é interessante, porque eu acho que para a Mai tá indo muito nesse sentido, assim, a emoção, um pesar, parece, a dor, né? Eu tô indo para um lugar do tipo assim, de ficar animada. Ela tá ali, gente, vocês não sabem, ela tá parecendo aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca no cinema. Sabe, só analisando todo o drama, para quem não tá vendo o videocast, tá, Mai, exatamente agora, comendo a sua pipoquinha, ouvindo a gente aqui. Bom, e para mim, eu tô pensando muito nessa questão emocionada sobre mostrar as emoções boas, sabe? Assim, realmente viver aquela emoção e sentir. Eu acho que o chorar, para mim, eu sempre fui uma pessoa que chorei no cantinho. Chorei no cantinho, chorei escondida. Chorava de noite, escondida, baixinha. Eu não sei em que momento que aconteceu, porque eu me lembro desde sempre, desde muito criança, chorar baixinho. Acho que eu chorei quando era bem criança, chorar alto, mas depois eu me incomodava muito com a minha irmã, que chorava alto. A minha irmã, ela é tipo, emocionada, ela vive as emoções dela.
E só uma historinha que nada a ver, mas enfim, vou contar. A gente foi para uma cabana um tempo atrás, aqui no Canadá. É um programa que tu faz assim com os amigos, ou com familiares, ou com, enfim, que tu vai para uma cabana e tu fica um final de semana. Aí a gente foi com umas amigas. E aí tinha muita neve, muita neve, nevou muito naquela noite. E aí ela viu umas meninas do nosso grupo saíram e foram brincar na neve. E eu tava com a Vitória, a gente tinha acabado de acordar e ela tava na sala. Eu e ela, olhando na janela, as duas do lado de fora. Eu conseguia sentir a Vitória começando. Ela parecia que ela, sabe assim, um cachorro que começa a mexer o rabinho bem rápido, que quer ir lá pra fora. E ela tava tipo assim, olhando, fazendo umas expressões faciais. Eu falei assim, cara, eu consigo ver tu desenvolvendo, tu se animando com a história de ir lá pra fora. E eu consigo te imaginar como um cachorrinho. E dela me olhou assim, eu acho que eu vou lá fora. E ela foi se vestir, estava toda animada, enfim, sabe? É muito interessante conseguir conviver com ela, porque ela vive as emoções. Eu acho que. E essa questão do choro, ela chorava alto. Mesmo quando ela tinha 7, 8, 9 anos, 10 anos. Não me lembro assim a idade, mas, mas ela chorava alto e aquilo me incomodava. Porque assim, porque tu não pega, engole esse choro, vai no cantinho e chora calada. Mas não, ela chorava, sabe, berrava. E eu reprimida. Sabe? Então, assim, essa é uma coisa que eu acabo carregando e eu me lembro disso, de chorar no cantinho. Mas a questão de viver a emoção boa, com muita euforia, eu não me lembro em que momento, mas eu me lembro, assim, de muitas vezes na escola, ter muito a noção de que, por exemplo, eu adorava brincar. Gente, eu queria muito brincar. E aí, eu convivia com umas pessoas mais velhas, e daí era tipo assim, ai, para de querer brincar. Brincar é coisa de criança. Sendo que todo mundo era criança. Então, eu não brincava. Por exemplo, assim, os momentos que eu gostava muito era gincana, porque todo mundo brincava, porque tinha que brincar. Mas no recreio, o pessoal queria ficar sentado conversando. Meu querido, eu queria correr a escola inteira brincando de guri pega guria. Sabe? Pega, esconde. Enfim, não tinha parceria, né? E eu acho que nesse sentido do ser animada, ser uma pessoa emocionada, eu me lembro de sentir essa sensação de poda, sabe? Mas enfim, eu acho que são muitos fatores. Não dá pra dizer assim, foi esse elemento, aquele outro, foi alguém dizer que eu tinha que chorar baixinho, foi. Enfim, tem personalidade também, né? Enfim, acho que são esses os momentos que eu me lembro. Uhum. Eu revisitando minhas memórias e tal, me veio uma na primeira série. Relativamente tardio. Mas o que me chamou a atenção é que eu não sei também dizer exatamente quando foi que eu entendi que expressar minhas emoções era negativo. Mas eu lembro que eu estava na prova de matemática, aí começou a minha sina, né, com exatas. Eu já falei aqui do material dourado, não já falei aqui do material dourado? Pronto. Eu tinha. Não entrava na minha cabeça de humanas de jeito nenhum aquele babado. E eu não pedia ajuda a ninguém, eu não dizia que eu tava com dúvida, eu não dizia que eu não falava nada, não comunicava nada. E eu lembro na prova de matemática que simplesmente a emoção veio. Eu comecei a chorar copiosamente. E eu não consegui segurar. E aí vem a minha pergunta, porque eu lembro que eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada, que eu estava chorando. Mas eu não sei dizer onde foi, né, exatamente, em qual momento foi que eu entendi que o meu chorar era errado, sabe? Mas foi ali naquela situação, eu entendi, e assim, toda vez que eu choro desde então, eu sinto a mesma coisa do dia dessa prova, que o que eu tô fazendo aqui é errado. Eu não devia estar chorando. Eu não devia deixar que as pessoas vissem que eu estou emocionada. E assim, aí isso me puxa para outra coisa. Gente, vocês acham que a maneira que cada uma de nós aqui, enfim, deixo aí também a pergunta para os ouvintes, a maneira com que a gente lida com as emoções da gente compensa?
eu vou responder já a minha, por mim, né? É, por muito tempo não compensou, claramente, né? Foi. é, se transformou em vários quilos na balança. É, hoje eu tô achando que eu tô começando a reverter o jogo, assim, sabe? Principalmente com a terapia. De acessar mais por que que eu tô ansiosa, por que que eu tô triste, porque aquilo me deixa com raiva. É, então, eu acho que eu tô tendo essa transição com o meu sentir. De tipo, eu vou mostrar mesmo que eu tô triste, eu vou mostrar mesmo que eu não gostei disso aqui, eu vou comunicar que essa pessoa ultrapassou os limites, que estou me sentindo desconfortável. Enfim, vou comunicar, não vou ficar com vergonha de que eu tô muito feliz, de que eu achei isso aqui muito engraçado. Enfim, tanto pro bom quanto pro triste, né? Enfim, e aí eu jogo pra vocês. Vocês acham que a maneira que vocês lidam hoje ou lidaram, caso, enfim, tenha mudado, a relação de vocês com as emoções, hoje compensa ou compensou e não compensa mais? Enfim, me conta aí. Vou começar aqui, Mai. Eu acho que assim, na minha reflexão, eu acho que não compensa a maneira como eu encontrei para lidar com as minhas emoções. Não só porque eu não acesso muito, assim, eu acho que eu acesso elas, mas eu tenho uma dificuldade de reconhecer, sabe, às vezes, ou de entender qual que é o sentimento predominante e o que fazer com aquilo, né? Eu me lembro, assim, de discutir muito na terapia e enfim, na terapia, sobre viver a frustração ou o tédio ou, enfim, algum outro sentimento ruim e só deixar viver. E essa era uma atividade que eu tinha que fazer, e eu me lembro de ter dificuldade de identificar, sabe? Que o tédio, ele estava ali por uma razão, que a frustração estava ali por uma razão, né? E mesmo sentimentos que são bons, eu também tenho, às vezes, uma dificuldade de reconhecer e aceitar vivenciar eles da maneira que seria, assim, saudável. Eu acho que eu acabo podando, seja no, assim, não sei se seria essa a palavra, mas assim, podando alguns sentimentos bons, filtrando eles e repensando, racionalizando tudo, e também reorganizando os sentimentos ruins. Eu não demoro tanto, por exemplo, quando a Mai fala que ela guarda, eu tenho lá minha caixa. Eu acho que eu não demoro tanto, e na verdade eu tenho feito o exercício de não demorar tanto. Não é muito natural para mim, para ser bem sincero. Para mim, o natural seria vivenciar, trabalhar, e aí depois, tipo, deixar passar. Até que eventualmente vem. Mas hoje eu tô tentando falar sobre esses sentimentos quando eles estão acontecendo, ou logo em seguida. Eu sei que não é na hora. Eu sou aquela pessoa que vou pensar no banho, né? a resposta, ou o que eu poderia fazer. E ficar um pouco remoendo. E aí depois eu venho e falo. Mas não sei, tanto que eu não. Vai ser meio estranho talvez que eu vou falar, mas, por exemplo, assim, quando eu vejo alguém vivenciando isso de uma maneira muito crua, não um sentimento bom, tá? Um sentimento ruim, tipo assim, uma raiva, um rancor, um incômodo, às vezes por poucas coisas tão pequenas, sabe? Que eu considero pequenas, porque no meu olhar é pequeno. Eu fico um pouco chocada, sabe? Porque eu não entendo o conceito de, nossa, tu comeu a comida que eu tinha guardado na geladeira, sabe? Ou então, ai, nossa, tu não foi me buscar e sendo que tu podia me buscar. Eu vejo pessoas discutindo por isso, ou brigando, e na verdade não é nem uma grande discussão, mas para mim uma pequena discussão já ela me parece muito, sabe?
E aí eu me questiono, poxa, a pessoa não pensou, tipo assim, tá, talvez tava cansado, talvez tem outra comida que tava na geladeira que tu podia comer, talvez, enfim, eu acabo racionalizando e tentando achar maneiras de entender aquilo para além do que só os meus olhos veem, sabe? E eu não sei se isso não é meio que um mecanismo que eu criei pra, pra deixar de me decepcionar com as pessoas, sabe? Tipo assim, o mundo, ele só tem o meu recorte. E quando eu falo do meu recorte, a pessoa talvez vai me dizer que o recorte dela seja o certo, ou que o recorte dela é muito diferente do meu. E aí, se eu não consigo fazer esse exercício sozinha, eu me acho egoísta, sabe? Não sei se faz sentido. E daí eu acho que talvez me rola uma coisa do tipo assim, se eu não conseguir fazer isso, a pessoa vai julgar me dizendo que eu só penso no meu próprio umbigo. Então eu já vou aqui pensar sobre o que pode ser. Sabe aquela história do, vamos conversar aqui, daí a gente fica fazendo, em vez da fofoca ser, vamos falar sobre a vida do outro, vamos falar sobre o que aconteceu na vida do outro para ele agir dessa maneira. Eu adoro essa parte. Mas, enfim, não sei, eu acho que eu divaguei muito e eu não acho que eu falei o que eu tinha que falar. Nem sei o que era a Amiga, pergunta. eu já esqueci, porque estamos todas aqui na livre desassociação. Entendeu, gente? A pergunta Absolutamente. era se valeu a pena guardar desse jeito, É, lidar vale dessa a forma. pena. Valeu a Menina, pena. comecei dizendo que não, terminei dizendo que talvez sim. Não sei, já anotei aqui, Andressa, me aguarde amanhã, tá? Pra quem não sabe, eu e Maiana dividimos a mesma terapeuta e a Andressa, você vai ouvir. Não vai ser sobre o Trump dessa vez, pelo menos. Ai, gente, então, olha, Nath, pra mim faz muito sentido você estar falando, porque eu gosto de dizer que existe um advogado na minha cabeça para as outras pessoas, entendeu? Tipo assim, as coisas acontecem, aí eu fico irritada. Aí começa a trabalhar o advogado aqui, ó, formado na Católica. Antes mesmo de eu ir pra Católica, ele já veio de fábrica. E aí começa assim, não, mas é porque pode ser que na visão da pessoa ela tava bem intencionada e você que interpretou errado, e aí talvez. E aí começa a destrinchar a situação. E aí mostrando como no final das contas eu nem precisava estar chateada. Na verdade, se brincar, eu tinha que ir lá pedir desculpa, entendeu? É bom esse advogado, contratem. E aí. É... Nossa, é muito difícil pra mim. E isso também, eu também fico muito chocada vendo as pessoas reagirem de forma crua, sem muito pensar, sem muito. Porque pra mim é complicado o seguinte: eu descobri esses últimos anos que aparentemente a minha cara revela tudo que eu estou sentindo ou pensando. Eu não sabia disso. Mas, Jonathan, já mais de uma vez eu falei algo e ele olhou pra mim e fez: por que você não diz o que você tá pensando? Porque assim, a sua cara, ela não está de acordo com o que você está falando. Eu não, mas está tudo bem, eu juro, está tudo ótimo. E diz ele que não dá pra, né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que realmente a minha expressão facial, ela é completamente transparente, entendeu? Aí eu tava no escritório semana passada conversando com uma amiga e ela falou uma coisa que eu não entendi na hora. Sabe quando a pessoa fala e aí seu cérebro processa com 3 segundos de delay? Eu não entendi o que ela disse na hora. E aí eu olhei pra ela um pouco chocada, porque eu não lembro nem o que foi que eu entendi, mas eu entendi alguma coisa que não era legal. E aí eu olhei pra ela, e enquanto eu olhava pra ela, o meu cérebro foi processando, e aí eu entendi, e aí no final é verdade, tá? Era algo bonitinho que ela tinha dito. E ela riu muito, ela fez mais. Eu consegui acompanhar todo o processamento da informação. Do choque, seguido de quê? Seguido de calma. Seguido de, pera. Entendeu? Tipo assim, e tudo isso em, tipo, um milésimo de segundo que passou no meu rosto em forma de expressões. Então, na minha cabeça, eu não expresso na hora o que eu tô sentindo, mas pelo visto meu corpo não está de acordo e ele vai lá e coloca pra todo mundo ver o que eu tô sentindo, entendeu? Então eu tenho que me lembrar, às vezes, de fazer cara de paisagem. Mas acho que até minha cara de paisagem é assim. Tipo, não estou feliz. Zero paisagem. Enfim. De forma geral, eu também
prefiro não agir na hora que as coisas acontecem, porque eu gosto de pensar, eu gosto de sentir, de processar. Até porque convivi muito tempo com pessoas que eram explosivas, então a coisa mal terminava de acontecer, a pessoa nem entendeu o que aconteceu e já ia brigando, já ia gritando, já ia fazendo confusão. E aí depois que você entende que você tá errado, você vai pedir desculpa, meio que tanto dano já foi causado, sabe? Que eu acho que eu aprendi a ser assim, de calma, primeiro eu sinto, eu guardo, eu processo, eu vejo se é isso mesmo, o advogado me ajuda a analisar a situação pra ver se é daquele jeito mesmo. E aí, quando eu consigo pensar, não, eu consigo conversar sobre isso sem partir já pro ataque. Kobe, pare com isso, meu filho. Pare. Você vai pagar o carpete novo? Aí, enfim, esqueci, perdi a linha de raciocínio. Mas é isso, eu prefiro pensar, sentir, saber que eu vou conseguir falar de uma forma que não é puramente emocional e vir com 5 pedras na mão pra atacar a pessoa, entendeu? E sim de uma posição pelo menos um pouquinho mais equilibrada. Enquanto a conversa vai acontecendo, nem sempre eu consigo, porque aí vai surgindo a emoção, entende? Mas pelo menos eu não ajo por impulso e me arrependo depois. Eu prefiro pensar, processar primeiro. Então, eu acho que existe esse fator. Se vale a pena, eu não sei. Eu acho que por um lado, sim, porque você acaba evitando conflitos, tipo, que o conflito se exacerbe, sei lá, que o conflito seja maior do que ele precisa ser, sabe? É melhor conversar de cabeça fria e tal. Por outro lado, acaba que no tempo de processamento, por muitos e muitos e muitos anos, my go-to era o que? Era comer, né? Tipo, tá aqui pensando triste, chateada. Às vezes a pessoa tá lá vivendo a vida dela, eu tô, tipo, sei lá, remoendo uma coisa que nem precisava, porque se eu tivesse conversado já teria resolvido. Então, assim, eu tenho tentado ser mais aberta nisso, de falar o que eu tô sentindo, de tentar resolver mais rápido. Principalmente, até aquela coisa da comunicação não violenta, que dizem que, tipo, você não precisa não se comunicar para que a violência não aconteça. Você pode se comunicar, mas em vez de meter o dedo na cara da pessoa, dizendo, você fez isso, você fez aquilo, se a gente muda e diz, eu me sinto desse jeito quando você faz assim, já ajuda você a se expressar de uma forma que a outra pessoa não se sente atacada. E, tipo assim, acaba que você encontra uma forma de dar vazão ao que você tá sentindo, de uma forma que evita que o conflito se cale muito, se você conseguir realmente usar das palavras no sentido de tipo assim, não, talvez não tenha sido o que você quis, mas eu me sinto dessa forma quando você faz isso e aquilo. Enfim, eu acho que é tudo questão de equilíbrio, no final das contas, sabe? Nem guardar demais, mas também não explodir na hora. Eu queria ser um pouco mais livre nesse aspecto de me expressar, dizer não gostei, ou de tô muito feliz e reagir muito feliz. Eu acho que eu também tenho isso, Nath, de tentar me conter um pouco, porque dá vergonha de ser muito livre, muito feliz, muito animada e tal, e depois eu fico, meu Deus. Eu já contei. Não, nunca contei. Nunca contei. Da vez que eu disse pro meu diretor que o gato dele ia estar orgulhoso dele. Não disse isso pra vocês. Mas, ó, quando eu me permito ser livre e agir conforme as coisas vêm no meu coração, eu abri a boca pro meu diretor da empresa, dizer a ele, porque ele ganhou uma medalha numa competição que a gente fez no escritório, que o gato dele estaria orgulhoso dele, porque na época ele sempre tirava onda desse gato, que ele queria dar o gato. Ele ficava tentando achar alguém que adotasse o gato dele, porque ele não gostava de ter o gato dava muito trabalho. E aí eu cheguei pra ele e falei, tá vendo, sabe o que vai ficar orgulhoso de você? É o seu gato. E você aí querendo dar ele. Ai, minha gente, até hoje eu morro de vergonha do fato. Eu achei ótimo esse recado. Não, minha gente. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Já o que eu faço quando eu sou livre, entendeu? Então eu preciso segurar meus sentimentos, pensamentos e palavras. Senão eu saio passando vergonha por aí. Não tô brincando, eu queria ser um pouco mais livre. E eu acho que eu tenho conseguido ser um pouco mais
aberta em demonstrar meus descontentamentos sem tanta. Sem tanto trabalho prévio da minha parte. Até porque muitas vezes se resolve muito mais rápido quando a outra pessoa tem a chance de vir conversar e explicar o lado dela, sabe? Em vez de estar o meu advogado aqui queimando meu juízo, a pessoa que se defenda, sabe? Agora, uma coisa que não tem a ver exatamente com isso, mas que eu tava pensando. Nath disse que gosta de chorar escondido, né? Quietinha e tal, sem ninguém escutando. Eu normalmente também choro muito baixo. Mas eu já reparei que é muito raro eu conseguir chorar se não tiver ninguém pra me escutar. Então, assim, não escutar o meu choro, mas escutar o meu desabafar, vamos dizer assim. Se eu estiver sozinha, por mais triste que eu esteja, é muito difícil eu chorar sozinha. Tipo assim, é muito difícil. Normalmente eu preciso estar com alguém. Porque na minha cabeça, pra que eu tô chorando se não tem ninguém pra ver e conversar comigo? Entende? Não ver no sentido do show, ela tá chorando. Não, mas no sentido de qual é a lógica de chorar sem ninguém pra me consolar, ou pra conversar comigo, ou pra trocar, sabe? Então eu já percebi que eu tenho muita dificuldade. Apesar de conseguir lembrar de momentos que eu chorei sozinha no carro, eu chorei sozinha no banho, chorei sozinha no quarto. Normalmente são os. É tipo, é só pra extravasar aquele pouquinho e aí passa. Sabe? Agora, se eu tiver na presença de uma outra pessoa, é quando normalmente eu consigo chorar com mais vontade, porque eu acho que. Eu acho que o choro tem um elemento de comunicação, sabe? E aí, eu acho que é isso. Eu acho que eu choro mais em momentos em que eu me sinto segura pra ser acalentada por quem está comigo. Não sei se faz sentido, mas eu acho que é isso. Tipo, é um momento vulnerável que normalmente ele vem quando eu acho que eu posso ser cuidada naquele momento, sabe? Mas claro que também tem os momentos de chorar de frustração, chorar irritada com alguma coisa, chorar. Sei lá. Enfim, parei, é isso. E tu, amiga? Amei. Estamos realmente na livre desassociação. Não é nem a livre associação, é propositalmente desassociação. Isso aí. É sobre isso. Mas. Tá. Qual era a pergunta mesmo que eu fiz? Se valeu a pena. Se vale a pena. Eu já perguntei. Acho que tu Eu já mesmo já respondeu. respondia, né? Foi, é Eita, que verdade. tomo desassociada mesmo. Mas tá. Ó, então. Já que estamos falando com duas mais racionais do que emocionadas, a emocionada aqui quer saber. É uma pergunta muito genuína. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena? Ai, gente, anos 90, como amo nessa música. Que ano 90, menina? Ano 2000. Tá perdida. Maiana NX0. Perdida. Não, mas gente, é porque Ai, hoje adoro eu essa já tive música um do choque. Raça Negra. Hoje eu já tive um Saudade, choque. Ó, Xande. meu diretor, ele está completando 25 anos de empresa. E aí hoje a gente teve uma meeting por outro motivo. Inclusive depois preciso desabafar. Mas enfim, isso é outro episódio. Teve reunião da empresa e aí comentaram sobre isso, né? Os 25 anos dele. E aí ele foi olhar quanto que a gente vendeu nos anos 2000. E aí eu aqui acompanhando, né? Eu tipo, 2000, mas não são 25 anos. E a minha cara, quando eu entendi. Tipo, pera. Ele ter começado 25 anos atrás significa que ele começou no ano 2000. Ou seja, ontem. Eu fiquei chocada. Chocada. Faz muito pouco tempo que foi anos 2000. Entende? Minha confusão dos anos 90 e tudo mais, eu tô confusa demais, minha gente. Mas o que era mesmo que a gente ia falar? Eu nem me lembro mais. Entre razões e NX0. emoções, a saída é fazer valer a pena. Não sei. O que vocês acham? Completamente drogado. Gente, não sei dizer. Eu acho que assim, sim, o importante é fazer valer a pena.
Como é que é? Não importa por você, posso esperar. Qual que é o Minha resto dessa gente, música? não, que aí o YouTube ele derruba os direitos autorais. Não Tá, acredito. Então então conta. parou. Tu corta essa parte. Deixa eu achar a letra da Não música entendo. que eu vou catar aqui, ó. Entre Vai, razões gente. e emoções. Então, eu acho que sim, que é importante fazer valer a pena. Já que é pra chorar, vamos chorar fazendo valer a pena, né? Já que é pra rir, que esteja valendo a pena. Acho que é isso. Eu não sei o que Aqui, vou dizer. responder. Então, amiga, a resposta para essa pergunta é: se não agora, o depois não importa. Olha, o poeta. Então, assim, seja emocionada. É isso? É isso a resposta. Falando isso, e aí. Não, eu acho o máximo que tu falou assim: seja emocionada, e eu aqui. Concordando, sabendo que na mínima aparições de emoções, eu vou o quê? Racionalizar. Bicho, gente, é muito perdida. Que é isso? Que episódio é esse? Mas tá. Ó, então, deixa eu falar. Porque assim, recadinho para as emocionadas, né? Que nem eu. Quanto mais eu aprendi a racionalizar as minhas emoções, melhor emocionada eu fiquei. Veja só que louca. Vou me explicar. Na minha terapia, né, com a minha psicóloga, agora eu vou dar uma palestrinhazinha bem rapidinho por conta do tempo, que é o seguinte: a minha psicóloga, ela vai ficar muito orgulhosa. Ela é TCC, né? E aí ela fala muito dessa coisa do pensamento que ativa a emoção, que ativa o, o que você faz, né? A ação. É, e como eu engolia minhas emoções, né? E eu comecei a fazer com ela terapia muito por conta disso, né? É, ela buscava muito abaixar assim o nível da minha emoção, não, meu Deus, ser menos impulsiva. Isso. Então, eh, ela me deu ferramentas, sabe, para poder lidar melhor com o que eu estava sentindo. Então, por exemplo, tinha um relatório que eu tenho que fazer, e aí ela falava assim: qual é o pensamento quente, ou seja, o pensamento emocionado, e o pensamento frio, ou seja, tenta racionalizar aí esse pensamento que você teve, e como é que você está se sentindo depois de você. Pensar o teu pensamento frio, enfim. Então, aqui vai a minha sugestãozinha, né, para as emocionadas, quando a gente estiver no auge da emoção, realmente recorrer a essas ferramentas de como a gente pode ainda assim respeitar e sentir o que a gente está sentindo, mas não se deixar levar tanto pelas emoções. Outra coisa também que me ajuda muito, né, com essas minhas leituras, enfim, foi duas coisas. Exercício de respiração. Só existe uma maneira de você controlar melhor as suas emoções, assim, no seu cérebro, que é fazer o exercício de respiração dupla. Tipo, você respira, não solta, respira de novo e aí solta. Isso é uma maneira que o seu corpo entende de que tá tudo bem e que, seja lá qual for o desafio, a emoção ali que foi engatilhada, o seu corpo vai conseguir abaixar mais é, enfim, os altos índices emocionais. E outra coisa também, nessas minhas leituras, que eu vi é que exercício é um bom fator estressante para que o seu cérebro consiga lidar melhor com situações realmente estressantes. Então, você ter o controle do estresse em determinados momentos e se colocar nessas situações estressantes faz com que, quando de fato tenha uma situação que seja desafiadora para você e que você não tem controle sobre o que está acontecendo, você vai ter o controle principal das suas emoções e do estresse no seu corpo e no seu cérebro. Então,
eu deixo aí os segredinhos, né? Da minha jornada do autoconhecimento para poder lidar melhor com as minhas emoções. E eu espero que, enfim, ajude a vocês. E por último, porém não menos importante, eu quero sugerir um livro para quem é emocionada, que é Permissão para Sentir. Como compreender nossas emoções e usá-las com sabedoria para viver com equilíbrio e bem-estar. Porque as emoções elas existem para um motivo, não é? Que é para a gente viver em equilíbrio e em bem-estar. A gente sabe conviver com elas, a gente não sabe como viver com elas, mas elas estão aí justamente para isso. Gente, eu vou dar uma lidinha bem rapidinha no sumário. No sumário, emoções são informações. Como se tornar uma cientista da emoção? Me pegou isso aqui, hein? Como aplicar habilidades emocionais para maximizar o bem-estar e o sucesso? Emoções no lar. Emoções na educação, da pré-escola à universidade. E emoções no trabalho. Para criar uma revolução das emoções. Gente, quando eu li esse sumário, eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, porque quando eu vi as emoções no trabalho, eu falei, cara, eu preciso pegar esse livro agora. Preciso pegar esse livro agora, porque eu preciso. O trabalho é onde eu fico toda descompensada, né? Demonstro? Não. Não sei. Pelo menos não sabia. Hoje eu acho que eu tô mais centrada, né? Depois do meu ano sabático. Então, é aquela coisa, né? Que tudo se conecta, né? Que é a primeira infância, o que você viveu lá atrás e que não foi resolvido, e aí hoje, como é que você lida, e a compulsão alimentar, e onde foi que eu me perdi, e por aí vai, né? Mas antes da gente terminar, bem rapidinho mesmo, para todas nós, tem um fator aqui que eu queria colocar, nem sei exatamente o que é que perguntar, mas assim, a gente sabe que mulheres são mais conectadas com as emoções, né? Que sentimos. Então, isso abre margem para o quê? Para preconceitos na sociedade. Então, assim, gente, temos essa janelinha aqui para hablar bem rapidamente. Vocês não sei exatamente o que perguntar, mas é só realmente é a pauta que eu acho que é interessante a gente falar, assim, se teve algum momento que vocês sentiram que vocês foram, não foram validadas só por pessoas acreditarem que pelo fato de você ser mulher você tá sendo neurótica, intensa demais, enfim, alguma coisa nesse sentido? Eu não tive, assim, muitas experiências negativas no meu ambiente de trabalho, sabe? Eu sempre. Bom, até então. Mas eu não quero falar disso porque eu ainda não tenho meu diploma. Então, assim, quando vir meu diploma, cabeças vão rolar, capaz. Brincadeiras à parte. Brincadeiras. O que eu queria dizer é, sim, eu reconheço esse sentimento de solidão, sabe? De às vezes o sentimento tá ali, tu não conseguir, às vezes, ter uma dificuldade já de se expressar. E quando se expressar, esse sentimento, ele parece que pega aqui e joga lá fora, né? Eu passei muito isso. A gente acaba passando, né? Em algumas relações que a gente tem. E, infelizmente, eu acho que a pior parte é o quanto isso nos impacta. Porque, assim, uma coisa é acontecer uma vez e acaba sendo ruim. Mas quando isso acontece de uma maneira repetitiva e a gente não percebe, esse é a parte mais difícil, né? É o não visualizar quando tu tá vivenciando. Ou meio que se negar que tu tá passando por isso, né? Então, tá ali vivendo uma situação em que tu é constantemente invalidada, que tuas emoções elas são descartadas, que as preocupações ou as questões que estão sendo trazidas, elas servem como um gatilho para a pessoa usar, assim, criar uma outra narrativa, sabe? E, e é muito complicado de viver isso, geralmente a gente não vê. E a pior parte, como eu disse, é o quanto isso impacta no depois, porque quando a gente começa a perceber
a sensação é assim, nossa, como eu sou burra. Como que eu deixei isso acontecer comigo, né? Porque o que acontece é, depois que isso se torna um padrão, a gente deixa de saber como que é a realidade. Como que é lidar com alguém que se importa com as minhas emoções, com as minhas frustrações, com o meu, enfim, como que é? Não sei, tô achando que todo mundo lida dessa maneira. E aí a gente já chega às vezes com armada, porque eu acho que é isso que acontece, né? Quando tu tá passando por uma situação, uma relação em que tu tá sendo constantemente invalidada. Tu começa a se armar. E eu não sei o que acontece. Você vai botando mochilas, você vai botando casacos, você vai botando camadas e capas. E aí, não necessariamente tu vai ir pra guerra, sabe? Saiu daquela situação, que a sensação era de uma batalha, e aí tu vai pra um lugar onde tem lá um campo verde fértil. Aí vem lá alguma coisa no teu caminho. Tu já chega, começa a se encarangar, vai começando a mostrar tuas armas, os teus escudos. E a pessoa fica assim, que é isso? Que é isso, minha querida? Acorda, atenta pra vida. Não precisa disso tudo, né? E aí a gente leva um susto. A gente leva um choque de não precisar. E é um exercício bem difícil de começar a tirar. Porque vai que eu precise. Eu não tô botando fora. Aí que tá. Eu tô achando uma caixa dentro da minha cabeça que é como lidar com alguém que invalida seus sentimentos. E aí eu tô começando a colocar esses meus escudos lá. Para caso eu precise, eu só tire eles. Só que isso é uma maneira muito difícil de viver. Tipo assim, é pesado, é o tempo inteiro parece que vivendo no na incerteza do outro, achando que tem coisa nas entrelinhas. E é chato, sabe? Eu sei porque eu vivo vivo assim com algumas coisas, achando que tem muito mais onde não tem. Ou não conseguindo confiar de uma maneira genuína, que a pessoa tá me dizendo, não, eu estou aqui, eu estou validando. Mas eu fico, vai que não seja. Então, de maneira geral, eu acho que. Eu nem sei como é que era a pergunta mais, mas enfim. Gente, é impressionante, a gente vai, e foi, né? Não sei, assim, como que eu vou concluir esse meu pensamento, só quero dizer que não é fácil. Reconheço que não é fácil estar numa situação em que não é validado, mas assim, é tão gostoso quando a gente percebe que é, sabe? É tão gostoso quando a gente. Não só. Não tô falando assim só de relações que mudam as relações, sabe? Tipo, uma pessoa que não te validava e de repente tem uma pessoa na tua vida que te valida. Não, às vezes as pessoas da tua própria vida, que por alguma razão, seja por falta de comunicação, por uma dificuldade nossa, que não validavam, mas que as pessoas aprendem a validar, seja porque elas aprendem sozinha, por caminhos diversos, terapia, livros, etc e tal, ou porque a gente consegue comunicar. Já me aconteceu isso também, eu não consegui comunicar as minhas emoções, esperando que da maneira que eu comunicava fosse suficiente, sendo que não era. E no momento que eu aprendi, eu visualizei também uma transformação nas relações existentes já. Tipo assim, tá bom, entendi. Agora eu posso agir a partir daqui, porque eu tô entendendo o que tu quer dizer. Sabe? Isso é muito bom. Eu não vou me prolongar, não, porque eu acho que Nath já falou tudo. Assim, já falou tudo que eu poderia falar. Com essa questão de que acho que essa coisa do ser mulher, ela é sensível, ela é emocionada, tipo, isso sempre me irritou muito, assim, porque como é um dos momentos que minhas lágrimas, elas aparecem, é quando eu tô irritada e tentando defender meu ponto, ou tentando, não sei, tipo, explicar pra pessoa que eu tô chateada. Isso sempre me irritou muito o fato de perceber que a outra pessoa fica, tipo assim, descredita o que eu tô falando. Em vez das lágrimas servirem pra, tipo, reforçar, tipo, poxa, ela tá chateada mesmo. É tipo, tu tá de TPM, sabe? É aquela coisa assim, bem do tipo,
Ai, tá tão emocionada. Tipo, parece que em vez da pessoa levar mais a sério que você tá tão chateada que você tá chorando, é como se descartasse, tipo assim, minimizasse. Tipo, ai, ela tá triste, bichinha, coitadinha, não chora. Então eu acho que isso também, pensando bem, deve ter a ver com o fato de hoje eu ser muito mais presa nessa questão de chorar, porque eu não quero que as pessoas achem. Não me levem a sério porque eu estou chorando. Eu quero que elas escutem o que eu tô dizendo, sem as lágrimas, pra ver se elas levam a sério, sabe? Mas não sei, nessa coisa do ser mulher e de. Não, com certeza, quando é de vez, tipo assim, é TPM. Ai, é muito chato isso, sabe? Às vezes é TPM mesmo, mas uma coisa que eu aprendi com a vida é que a TPM, ela não cria problema onde não existe, né? Ela não simplesmente vem e faz assim, olha aqui um problema. Ela intensifica problemas que já estão lá. Então, assim, se é um problema intensificado, ele existe. E aí cabe a você gerenciar aquilo lá. Então, acho que é essa a minha resposta. Arrasou, eu amei. Eu também não vou me prolongar, porque Nath, ela super hablou de um jeito que eu nem ia conseguir colocar em palavras. Falou Não tudo, foi? Tati. Sobre essa pergunta. Eu só vou fazer um adendo. Eu acho que pessoas que tendem a desdenhar da emoção dos outros diz mais sobre a incapacidade da pessoa de lidar com emoções do que necessariamente a outra pessoa ser emocionada demais. E com isso temos o episódio, gente. Eu escolho esse episódio como meu favorito. Eu amei esse episódio. Aham. E Foi eu aqui falando, né? Mudo. Foi, Maria. foi, mas eu fiz leitura Sabe, labial. lado da amiga. Aham. Pois é. Então tá, gente. Olha, conta pra gente se vocês gostaram desse episódio, se vocês estão emocionadas ou não. Segue a gente em todas as redes sociais. E é isto. Ah, não! Estrelinha! É a estrelinha do episódio, meu Deus, é porque o tempo tá A correndo. estrelinha vai pra emocionada, né? Vai pra emocionada! Eu Tô muito emocionada com A esse episódio. canceriana. Tem que ir pra canceriana assim. Chora, chora. Discurso. Não, que já deu tempo, minha gente. Passou, Cruze, tchau, cruze, pessoal. cruze. Tchau. Tchau.